Olá pessoal, o tema de hoje é gratidão. Você sabe o que é gratidão de verdade? Você pratica a gratidão no seu dia? Será que só falar gratidão, gratidão, gratidão é uma forma de ser grato realmente? Você é grato ou é só da boca pra fora? Vamos falar sobre o tema gratidão com um pouco mais de profundidade hoje? Se você gosta desse tema, já deixa seu like aqui embaixo, comenta aqui embaixo o que você tá achando. Curte o nosso canal, ativa o sininho para as próximas notificações. Toda vez que sair um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Então, vamos lá para o nosso aprendizado de hoje, de gratidão com mais profundidade. Vem comigo! Então vamos lá, pessoal. Gratidão. Vamos começar falando o que é gratidão para as pessoas começarem a entender, para você começar a entender de forma um pouco mais profunda. Gratidão é você ter a capacidade de ser grato por pessoas, conquistas, coisas, capacidade de agradecer, retribuir. Isso basicamente é a gratidão, tá? E eu vou começar com uma historinha, porque sempre que eu posso eu trago uma historinha para fixar o tema na nossa cabeça e para trazer um entendimento um pouco mais profundo, percepções diferentes sobre a coisa, tá? Eu quero que vocês imaginem uma situação de um casal saiu pra jantar fora, tava num restaurante, né? E eles sempre, quando iam nesse restaurante, nessa determinada época do ano, eles faziam um balanço de como foi o ano deles, né? Verificando tudo que aconteceu naquele ano. E aí o homem começou a reclamar pra mulher, né? O marido começou a falar pra esposa, ai, algo não aconteceu do jeito que eu queria. Começou a falar tudo aquilo que ele queria naquele ano e não aconteceu, né? E ele viu que a mulher não tava prestando muita atenção. Ela tava olhando focada pra uma árvore que tava ali no canto do restaurante, focada. E ele olhou pra ela e falou assim, nossa, aquela árvore é bonita, né? Tem muitas luzes. Aí ela olhou e falou assim, sim, mas tem uma luz ali no meio daquela árvore que tá apagada. E ela me lembra muito você. E aí ele olhou para aquilo, ele, por quê, né? Aí ela falou assim, porque tem um monte de coisa brilhando ao redor, mas você é como aquela lâmpada que vai focar somente naquilo que tá apagado, naquilo que não aconteceu. E aí isso traz uma reflexão pra gente muito interessante nessa história, né? Qual que é a moral de toda essa história, né? O ser humano, ele tem uma tendência negativa de focar naquilo que não aconteceu, né? Aquele carro novo que não chegou, aquela casa que não conseguiu comprar, que ele não conseguiu ganhar mais como ele queria, aquele emprego novo que ele não conseguiu, aquele relacionamento que não atingiu, que não foi concretizado, que não deu continuidade. E acaba deixando todo o resto de lado. Tudo aquilo que foi bom de lado, né? A única coisa, como se a única coisa que realmente importasse foi o que não aconteceu. Igual o homem do restaurante que via só aquilo que não tinha acontecido no ano dele como uma luzinha apagada em meio a tantas outras coisas boas que já tinham acontecido, que estavam acontecendo. E para piorar a situação, a maioria das vezes nós nos reconhecemos justamente nessa situação, não dando valor para aquilo que nós já alcançamos, aquilo que nós já atingimos, aquilo que já está dentro da nossa vida que a gente tanto quis, que a gente tanto almejou. Então pensa aí na sua vida, quantas coisas você desejou, que você quis, das simples às mais complexas que você já tem hoje, que você nem sequer dá importância para isso, focando somente naquilo que você não tem. E muitas pessoas, por mais clichê que isso possa parecer, muitas pessoas só dão valor àquilo que tem a hora que elas perdem, né? Mas por que isso acontece, Jéssica? Eu vou te contar 4 principais razões que eu conheço, que com certeza faz parte da minha vida, da sua vida, das nossas vidas, e nós fazemos isso de forma tão inconsciente que a gente nem percebe, tá? A primeira coisa é: reclamações são contagiantes, altamente contagiantes. Como assim? Você já se deparou com uma situação onde você está participando de um grupo, uma reunião de trabalho, um happy hour, profissional, pessoal, não importa.
E todas aquelas pessoas começam a reclamar de algo. Uma começa com uma reclamação, a outra começa a reclamar também, todo mundo começa a reclamar e despejando todo o conhecimento que tem sobre determinado assunto com base numa reclamação. Quando você vai perceber, todos ali estão reclamando da mesma coisa, da mesma situação, de vários pontos de vista e percepções diferentes sobre o mesmo assunto, né? E tudo começou, quando você vai puxar, simplesmente por uma pessoa que estava perto de uma máquina de café ali, pegando o seu café, que começou, nossa, mas esse café tá frio, ou esse café tá quente demais. E aí começou uma sucessiva, porque essa máquina já era para ter sido consertada, porque o fulano que é responsável não faz, porque também o chefe não sei o que lá, mas porque também não tem recurso na empresa. E aí começa um mar de reclamações. O pior de tudo é que no final dessa reunião, desse happy hour, desse encontro, em vez de todos aqueles participantes que estavam ali, naquele momento, naquela situação, darem sugestões de como poderia melhorar aquela situação que está desagradável, aquele problema, aquilo que está incomodando, não, todos aqueles estão reclamando. Em vez de todos contribuir para a melhora, para a solução daquela questão, vira um mar de reclamações e vai ficando contagiante, né? Mas nós sabemos que nesse caso, a reunião acaba sendo, esse encontro acaba sendo um desperdício de energia. Olha quanta energia vai sendo colocada em reclamações em cima de reclamações, se sentindo inferiorizados, ingratos, reclamando de suas vidas, do governo, da política, de uma máquina de café, de um funcionário, de um chefe. E ninguém faz nada para mudar essa situação, ninguém se une para propor uma nova ideia, fazer acontecer algum projeto, alguma coisa para melhorar aquela comunidade, aquela casa, aquela empresa, né? Então perceba o quanto essa energia da reclamação é contagiante, tá? Segunda coisa, são as expectativas impossíveis. Você já ouviu falar que o segredo para a felicidade é você ter uma expectativa menor? Você já ouviu falar disso? Que quanto menos expectativa você tem, mais feliz você é, né? E aí pensa nessa frase por um momento, né? Você acredita que você seria mais feliz e grato se você não tivesse nenhuma expectativa em cima de algo ou alguém? Vou reformular. Pensa se você tirasse toda a expectativa que você tem desta pessoa, desta situação, desse lugar, se você não seria mais satisfeito, mais feliz com aquilo que você tem. Tirando essas expectativas do que vai ou que não vai acontecer. Vocês já viajaram para lugares assim, bem pobres mesmo, ou regiões bem pobres, onde aquelas pessoas vivem com muito pouco, né? E você já percebeu que nessas regiões, geralmente, que as pessoas são mais pobres mesmo, eu não falo de humildade porque humildade e pobreza são coisas diferentes. Às vezes tem alguém muito pobre que não tem nada de humildade, tem um ego muito inflado. Eu estou falando de pessoas pobres, em situações pobres. Você já percebeu que a maioria dessas cidades mais pobres tem pessoas muito felizes? Muito mais felizes do que às vezes em países mais desenvolvidos ou regiões com mais recursos? Por que será que isso acontece, né? Muitas vezes é porque a maioria dessas pessoas, elas não esperam nada, elas aceitam a situação que elas têm do jeito que elas têm, e elas são gratas de qualquer forma pela situação que elas têm. Veja, eu não estou tentando aqui justificar a pobreza, né? Eu não estou dizendo que a pobreza é algo bom, não, de jeito nenhum. A gente não tem que ver como louvável a situação da pobreza. A fome, a miséria, não tem nada de bonito nisso, né? Nós devemos sim lutar para mudar essas situações. Mas o que eu tô trazendo aqui é que geralmente pessoas em regiões mais pobres têm menos expectativas, e por ter menos expectativas, elas são mais gratas e felizes com o que elas já possuem. Mas, Jéssica, vem a pergunta, né? Porque vem as perguntas de vocês, vem aqui na minha cabeça. E pessoas ricas? Né? Como que acontece, né, com pessoas ricas? Porque tem pessoas ricas miseráveis. Sim, existem pessoas ricas, pessoas de classe média, que elas são muito mais miseráveis do que essas pessoas mais pobres, justamente por isso que eu tô te falando.
pelas expectativas que elas têm. Porque elas têm uma condição financeira, um bem, nananã. Então elas criam expectativas de que o dinheiro vai comprar aquilo, ela vai ter uma satisfação, uma alegria, uma felicidade muito grande. E não necessariamente a felicidade vem de coisas que o dinheiro possa comprar. Não estou dizendo que não traga um conforto, uma alegria, uma satisfação. Sim, o dinheiro, o conforto facilita muito, mas eu não estou dizendo que isso é primordial. Eu estou falando aqui de expectativas. Expectativas que você tem com as coisas, né? E aí vem outra pergunta de vocês aqui na minha cabeça, como comunicação telepática. Mas Jéssica, se eu viver sem nenhuma expectativa, como que vai ser minha vida? Eu não vou buscar nada novo? Como é que isso se dá, né? E o que a gente precisa entender aqui, fazer, é substituir a palavra expectativa por padrões. Como assim, Jéssica? Porque a gente pode ter padrões altos, que significam nível de qualidade como nós executamos o nosso trabalho, os nossos relacionamentos. Ah, Jéssica, mas eu não tô entendendo, porque parece a mesma coisa. Então vamos explicar. Os padrões são níveis de qualidade que vêm do nosso sistema pessoal e espiritual, que pode empregar nas nossas vidas partindo das nossas condições. Vou traduzir. É aquilo que você faz com o que você tem. E dentro do que você tem, você faz o melhor que você pode. Você coloca um padrão alto na qualidade do serviço que você oferece, naquilo que você faz. O seu padrão para com você é alto. Você oferece aquilo que você tem de melhor, né? Se é o seu sorriso, você oferece o seu melhor sorriso. Se é o seu abraço, você oferece o seu melhor abraço. Se você executa algum tipo de trabalho, você faz o seu melhor trabalho com as ferramentas que você tem. Isso é um padrão alto. Isso não é... A gente troca essa questão de expectativa por esses padrões altos. Esse padrão alto, ele faz com que nós conseguimos extrair das pessoas o que elas têm de melhor. Tanto a gente extrair o que a gente tem de melhor, como extrair das outras pessoas o que elas têm de melhor. Então, quando eu exijo do outro um padrão alto de serviço, eu estou fazendo com que ele seja melhor, com que ele me entregue o que ele tem de melhor. Se eu aceito um trabalho de qualquer jeito, o que eu estou fazendo? Eu estou empobrecendo aquele ser. Eu estou deixando ele ficar ali na média, né? Eu não estou ajudando ele a crescer. Então, quando eu exijo que o outro faça o melhor, eu estou colocando ele num padrão melhor. Então, eu não estou colocando expectativa, eu estou exigindo um padrão que ele pode me oferecer, que eu sei que ele consegue. Se ele não consegue, eu vou ajudar ele a criar recursos para me oferecer o melhor serviço que ele pode. E eu, quando vou executar alguma tarefa, tento entregar o melhor que eu posso, naquelas circunstâncias, com os materiais que eu tenho, com as condições que eu tenho, né? E o que isso faz, esse alto padrão? Ele faz a gente buscar a criatividade para melhorar, né? Nós somos obrigados a usar a nossa criatividade para buscar uma vida melhor, executar as coisas do dia a dia de maneira melhor, né? E as recompensas, nesse caso, sempre vêm, porque nós não esperamos nada, nós aplicamos o nosso melhor naquilo que a gente faz, né? Em busca desse padrão melhor, desse padrão mais alto, as recompensas vão ser mais gratificantes, porque se eu aplico o meu melhor, eu planto o meu melhor, eu colho o melhor resultado, a melhor satisfação do meu cliente, tudo que envolve, né? E aí a gente começa a falar de vibrar gratidão, né? Como que eu quero... Gente, a gratidão, muita gente fica falando gratidão da boca pra fora. Ai, gratidão, vou ficar repetindo gratidão por 28 dias. Ai, gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão da boca pra fora não funciona de nada, né? Você precisa vibrar gratidão, viver em estado de graça. Então, eu vou trazer um exemplo aqui pra vocês. O que seria esse padrão alto agregado à gratidão? Eu quero que vocês pensem num catador de papelão, tá? Então, vamos supor que esse catador de papelão, ele vai fazer um serviço de alto padrão. Serviço das condições que ele tem, do jeito que ele tem. E aí, vamos supor que ele quer ser o melhor catador de papelão.
Ele quer ser bom naquilo. Já que ele tá fazendo aquilo, as condições que ele tem naquele momento, é aquilo que ele tá fazendo, ele quer ser um padrão alto naquilo. O que ele vai fazer? Vamos supor que ele começa a perceber uma casa, uma rua, um bairro que ele sempre passa. E dentro daquela rua, ele começa a ver alguns vizinhos do lado de fora, colocando seus lixos para fora. E aí ele se aproxima com respeito com essas moradores e começa a falar, olha, o senhor tem algum papelão aí que o senhor vai colocar no lixo? Em vez de o senhor colocar no lixo, por que o senhor não me dá, né? Porque eu recolho esse papelão e eu posso facilitar, porque é ruim colocar o papelão na rua, né? E ele começa a conversar com o morador e fala, olha, se você colocar na rua, pode ser que chova, se chover vai molhar o papelão, às vezes você vai dissolver, pode ir pro bueiro, pode sair levando, a chuva sair levando o papelão, então o senhor pode me dar o papelão que eu vou fazer um melhor uso, né? Eu troco, eu ganho meu dinheiro. Então, ele vai começar a criar uma relação com aqueles moradores, fazendo um serviço. Aí vamos supor que ele quer ser melhor ainda. Então ele vai criar um padrão melhor ainda do serviço dele. Ele vai falar só o seguinte, vamos fazer assim? O senhor tem que colocar o lixo todo dia para fora na quinta-feira. Então, quarta-feira eu passo aqui e retiro o papelão. Ou na própria quinta. Qual que o senhor prefere? Ah, eu prefiro na quinta. Ah, então tá bom. Na quinta-feira, tal hora, eu passo aqui toda semana, no mesmo dia, no mesmo horário. E aí, um morador vai falando pro outro, olha, você viu o fulano de tal? Ele pega o papelão, ele pega meu papelão, eu não preciso deixar aqui, não preciso pensar, ele já leva, eu fico com um lixo muito menor, não corro risco de chover, virar aquela lambaça na minha calçada, né, prejudicar os bueiros, da enchente, enfim. E um morador vai falando pro outro, ele vai cativando todos esses moradores. E aí ele consegue uma rua inteira, um bairro inteiro pegando papelão. A renda dele vai ser maior, né? Ele vai estar contribuindo com os moradores, ele vai estar contribuindo com aquele bairro, ele vai estar contribuindo com a comunidade, ele vai estar contribuindo com o meio ambiente, ele vai tendo a renda dele com dignidade, né? Com respeito. E aí vamos supor que ele vem fazendo isso com uma certa frequência, ele vai ganhando mais ainda a confiança de todos aqueles moradores, né? E aí os moradores vão sendo gratos pelo serviço que ele faz e começam a pensar nele assim, poxa, ele cumpre horário, ele tá sempre passando aqui, ele é sempre muito respeitoso. E aí vamos supor que algum desses moradores tem uma loja. E aí precisa que todo dia alguém varra a frente da loja, arrume a vitrine, faça alguns trabalhos dentro da loja, instalar alguma torneira, algum ajuste de lâmpada, alguma coisa do tipo, ou um serviço administrativo. E ela fala assim, nossa, eu já contratei 2 pessoas e essas pessoas não cumprem horário, não aparece. O que eu faço, né? E aí na cabeça dela quem que vai vir? Aquele catador de papelão. Nossa, o fulano ele sempre passa no dia, no mesmo horário, ele é respeitoso. Será que ele pode fazer serviço pra mim? Bingo! De quem que ela vai lembrar? Dele, e ela vai chegar pra ele e perguntar: olha, você quer fazer um serviço? Eu te pago e eu posso te oferecer um serviço, eu preciso de alguém pontual, sempre. E aí, as oportunidades, ele vai pegando essas oportunidades, ele vai sendo conhecido pelo alto padrão do serviço que ele oferece. Então, desde o pequeno até o grande, quando você tem esse alto padrão, você vai vibrando na gratidão, você vai fazendo as outras pessoas vibrarem na gratidão por você, por isso que você oferece. Portanto, independente do que você faça, comece algo. Mantenha esse padrão, esse alto padrão e vá melhorando a cada dia, sem expectativas enormes, né? Somente faça o que está ao seu alcance hoje, né? E aí a gente vem tratar da questão da expectativa, né? O que é a expectativa, Jéssica? A expectativa é uma forte crença de que algo vai acontecer no futuro, ou que nós já vamos alcançar aquilo. Então você espera e almeja que aquilo é como certo, que aquilo vai acontecer. Eu espero que aquilo vai acontecer e eu botei na minha cabeça que é aquilo, então eu tenho uma expectativa sobre aquilo ou sobre alguém. Alguém vai fazer X coisa por mim ou vai agir de determinada forma e eu acredito naquilo. A maioria das vezes nós não estamos realmente no nosso melhor naquela situação, nós não estamos no nosso padrão alto. Então, aquilo não vai acontecer,
né? Porque nós não estamos caminhando para aquilo acontecer. Não há frequência, não há energia, não há vibração, não há consistência naquilo, para que aquilo realmente aconteça. Então, na nossa cabeça aquilo é certo. Mas é por isso que quando não acontece, nós sofremos e nós temos tantas frustrações. Porque quanto mais a gente espera, sem se movimentar para aquilo, ou se movimentando achando que está se movimentando, mas na verdade não está, nós temos decepções, né? Porque a gente não vê a vida como ela é, né? A gente espera muito, a gente cria muita expectativa. Então, tenta diferenciar essas duas palavras na sua cabeça, expectativa e um padrão alto que você oferece, que você se dispõe a fazer, e percebe como essa mudança simples pode virar um hábito na sua vida, de sempre entregar o melhor. E aí você vai estar vivendo mais leve, automaticamente você vai se tornar uma pessoa mais grata, porque você vai ficar muito satisfeita com aquilo que você oferece, né? E quando você oferece o seu melhor, o que retorna é o melhor, né? A terceira coisa aqui que eu quero falar é a sede por mais. O que é essa sede por mais? É outra tendência do ser humano, a sempre querer mais. Tem algo de errado com isso? Nada de errado com isso. Mas eu quero trazer um aspecto de sempre querer mais e mais e mais. Essa sede infinita, tá? Que eu tô falando. Sempre queremos algo a mais ou um pouco mais, né? Nem todos, mas a grande maioria de nós seres humanos temos essa tendência, tá? Não tem nada de errado com isso, esse é o motivo pelo qual nós temos a sociedade mais confortável, todos os nossos avanços tecnológicos, todo o nosso avanço de conhecimento mesmo, experiências, ele vem aumentando, justamente vem expandindo justamente porque nós queremos mais, então nós buscamos mais, nós vamos acrescentando e aprimorando tudo isso, né? Então não tem nada de errado com isso, né? Essa vontade de querer mais nos trouxe os avanços tecnológicos, os avanços na nossa humanidade, na nossa história, por pessoas que não aceitaram as coisas, né, como não ficaram satisfeitas, gratas pelo que tinham, não achavam que era suficiente, foram em busca de mais, e possibilitou tudo que nós temos hoje, né? O contato imediato com pessoas do outro lado do mundo, acesso à informação, acesso ao conhecimento, tempo real, melhorando a nossa qualidade de vida. Então, hoje, a gente pode aprender quase qualquer coisa pela internet. Não é mais necessário ir a bibliotecas, alugar diversos filmes, livros, encontrar informação em determinada enciclopédia, né? Não sei se vocês são da época da enciclopédia. Hoje está tudo no nosso acesso imediato, num clique, né? No celular, no computador. Só que essa sede por mais, às vezes, traz com a gente um problema muito preocupante, né? Uma insatisfação crônica, que é o que eu chamo. Porque uma insatisfação é o que busca a gente a mais. Mas uma insatisfação crônica, insaciável, inesgotável, somado com uma ingratidão pelo que já foi atingido, é sinal de alerta, é sinal de cuidado. E aí eu quero falar da quarta coisa, que é a comparação. A comparação. Pense que estamos numa fogueira, com expectativas impossíveis, sedentos por mais, naquela sede por mais que eu falei anteriormente. E aí você começa a se comparar. E aquela comparação chega como uma gasolina na fogueira, sabe? Joga tudo pra cima, né? Explode aquilo. E muitas vezes mantém esse fogo aceso, né? Dessa sede por mais, porque o tempo todo a gente está se comparando. Tem um estudo que foi realizado numa aldeia, com uma aldeia assim muito pobre, onde crianças cresciam lado a lado com as mesmas condições financeiras. A estrutura era praticamente as mesmas, os mesmos brinquedos, a mesma casa, as mesmas diversões, os mesmos problemas, a mesma comida. E aí se percebeu que naquela aldeia ninguém se comparava com ninguém, porque as condições eram iguais. Ninguém era melhor do que ninguém naquelas condições, porque todos tinham as mesmas coisas. Claro que é praticamente impossível isso acontecer no mundo todo, pelo menos no sistema que a gente tem hoje, né? Mas também é claro que os níveis de depressão, de ansiedade, de ingratidão, eles vêm aumentando exponencialmente por causa do uso das redes sociais. É muito louvável algumas coisas, o acesso à informação mais livre nas redes sociais, mas ao mesmo tempo traz muita comparação,
né? Porque a gente ao vivo já sabe o que tá acontecendo com o outro, já sabe o que tá acontecendo ao redor do mundo, nós temos acesso à vida das outras pessoas. E como a gente vai ter certeza que o que é postado na rede social é real, né? Que a pessoa realmente tem aquela vida que ela coloca ali e a gente acaba julgando tudo como que é bom, que é ruim, julgando como a vida da outra pessoa é melhor que a minha ou não. E às vezes nem sabemos qual é a realidade daquela pessoa, né? Muitas vezes pessoas próximas de nós conseguimos perceber que postam muitas coisas como uma felicidade, porque geralmente o que as pessoas postam é o lado bom. E quando você conhece verdadeiramente aquela pessoa, você vê que não é aquela situação verdadeira. A realidade é outra, né? E aqui sem o julgamento, só uma constatação que isso é o que acontece nas nossas vidas. Ninguém vai colocar lá meu pneu furou, né? Salvo algumas exceções. Mas ninguém vai colocar, meu pneu furou, meu dia foi uma droga, eu bati meu carro. Geralmente não é isso que as pessoas postam, né? Então, esse mundo das redes sociais acaba trazendo um mundo ilusório, né? Só que o nosso cérebro, ele olha para aquela foto daquela praia paradisíaca, daquela filmagem com um carro luxuoso e automaticamente a gente se compara, né? E a gente se compara todos os dias e a gente vai trabalhando dia após dia para sobreviver. E a gente vai vendo coisas assim e trazendo essa energia para nossa vida e vai gerando uma certa insatisfação. Então pensa, quanto tempo a gente gasta, quanto tempo você gasta nas redes sociais todos os dias, criando os momentos de comparação, gerando energia de insatisfação e de ingratidão. Isso vai minando o seu campo energético. Mesmo que você tem que fazer muita força para conseguir viver num estado de graça, com todas essas comparações te bombardeando o tempo todo. E gera uma pergunta assim, por que eu tenho e essa pessoa não tem? Né? Ou por que pra mim é tão difícil? Por que eu não consigo o que essa pessoa consegue? E várias outras perguntas, né? Então todas essas perguntas vão drenando a nossa energia, é isso que eu quero deixar claro aqui. Uma frase que me chocou muito quando eu li essa frase, já que eu nunca havia pensado nessa perspectiva, eu quero trazer aqui pra vocês, é uma frase assim: da mesma forma que sonhamos com a vida de alguém, pode ser que em algum lugar do mundo aquela pessoa também sonhe com a nossa vida, né? Você já pensou nisso? Então, para alguém, a vida que a gente reclama, que a gente critica, que a gente fala que é tudo difícil, pode ser que a realidade da outra pessoa é um pouco diferente e ela sonha em ter a nossa vida. Então, eu dou um exemplo aqui que você tá numa vida mais simples, humilde, numa casa com os cômodos ali, a cozinha, a sala de jantar, os quartos, seus filhos, uma casa razoável. E tem alguém numa mansão muito grande, uma casa maravilhosa. Depois de toda aquela euforia de ter comprado, maravilhoso, incrível, ela começa a perceber, nossa, mas a casa tá vazia, nossa, não tem tantas pessoas aqui pra compartilhar isso comigo, eu não tenho tantos filhos, né, não tem gente correndo pela casa, é muita coisa pra mim, eu nem uso tudo isso. E às vezes ela sonha em ter uma casa mais simples e você sonhando com uma casa gigante. Então, assim, essa troca existe muito, de a gente sempre tá vivendo na vida do outro, imaginando como seria, como aquilo que a gente almeja em vez de perceber aquilo que a gente já tem. Então, o que eu quero falar com esse vídeo de hoje, esse tema de hoje? É que às vezes é muito difícil a gente encontrar um equilíbrio entre querer algo a mais e já ser grato pelo que a gente já conquistou, né? Esse equilíbrio entre querer mais e já agradecer aquilo que já conseguiu. Com certeza, o sucesso é você atingir aquilo que você quer, né? Você conseguir aquilo que você quer, mas não significa que isso vai te deixar mais feliz. O que é felicidade, então? A felicidade, então, é quando você percebe o que você conseguiu na sua frente e você fica feliz com aquilo que você já possui, né? Você está constantemente vivendo um estado de graça com aquilo que você já tem. Você não quer perder aquilo, então você aprecia aquilo, você admira aquilo, você cuida daquilo que você já tem. E isso é encontrar a felicidade verdadeira. Porque sucesso você conquista aqui, você atinge e aí daqui a pouco você coloca outra meta, outro objetivo. Então você tem um lapso de tempo, tô muito feliz, euforia,
que é diferente de felicidade, uma euforia muito grande, ótimo. E aí, qual que é o próximo? Né? A felicidade não, é um estado, é um estado contínuo, né? Que você vive em estado de graça, apreciando aquilo que você já possui, cuidando daquilo que você já tem. Mas isso não te impede de desejar outras coisas na vida, né? Como eu disse, o sucesso e felicidade podem caminhar juntos. Mas sim, precisamos encontrar um meio termo entre essas duas situações. Querer mais e ser grato pelo que já tem. Porque é isso que vai fazer o balanço da nossa vida. É isso que vai trazer a gratidão de uma forma plena, né? E como muitas pessoas perguntam, como é que eu posso fazer isso, Jéssica, né? Como é que eu faço para encontrar esse equilíbrio, ter esse equilíbrio? E eu tenho alguns exercícios que funcionam muito bem para mim e para as pessoas que eu apresentei esses exercícios. Então eu vou trazer aqui para vocês alguns passos que funcionam muito bem quando vocês conseguem aplicar, tá? A primeira coisa é sempre ter em mente o motivo pelo qual você quis alcançar aquele objetivo. Por que você está correndo atrás de algo? Por que você quer aquilo? Quando a razão pelo qual nós buscamos uma mudança, a gente se perde no meio do caminho, quando a gente finalmente atinge, a gente nem sabe mais o porquê que a gente quis aquilo. A gente foi em busca de algo, uma direção, alguma coisa que a gente queria muito e a gente vai se perdendo pelo meio do caminho porque a gente esquece o motivo pelo qual a gente impulsionou a gente a querer aquilo, né? Então, tenha sempre em mente o motivo pelo qual você quer aquilo, né? Porque aí o processo você vai ser grato porque você vai entender que aquilo são passos que você vai dar para conseguir atingir o seu objetivo e você vai entender o porquê que aquilo está acontecendo e você vai amar e acolher todas as coisas que acontecem no meio do caminho. Inclusive, quando você atinge, não vai ser só um estado de euforia, mas uma gratidão por todo o processo, né? Então, procura revisar as suas conquistas, refletir o intuito pelo qual você quer as coisas que você quer, se realmente faz sentido para você, se tem uma motivação maior. Que levaram a tal conquista, que vai fazer você se sentir mais grato no momento que você alcançar aquilo, né? A segunda coisa aqui é não coloque outro objetivo automaticamente no lugar do que você conquistou. Como assim, Jéssica? Quando você atinge o objetivo que você sempre quis, né, com motivação, como eu falei, não simplesmente para ali como sucesso e fala qual que é o próximo objetivo, qual que é a próxima meta. Dê um tempo para você, curta aquilo que você conquistou. Então, se você conquistou uma casa, para na frente da sua casa, olha para sua casa, admire a sua casa, olha as cores que você escolheu, os móveis como você colocou, cada detalhe que você pensou dentro do processo, né? Se foi um relacionamento, olha para como aquele relacionamento foi construído. Veja desde o começo o que te fez você se apaixonar por aquela pessoa, você querer estar com ela, agora que você provavelmente esteja vivendo junto com ela, o quanto você sonhou estar vivendo com ela. Olha para aquela pessoa e lembra o que te fez admirar aquela pessoa, aquilo que você tem, aquilo que você já conquistou, né? Qual é o caminho que vocês seguiram juntos para construir a relação que vocês têm hoje, né? Sente a energia daquilo que você sempre quis. A maioria das vezes isso é o mais valioso. Você dá um tempo para o seu sistema absorver e entender que tudo aquilo que você conquistou está diante dos seus olhos. Resgata essa energia. Aquilo que fez dar o primeiro pulso para ir atrás dos seus objetivos, né? A terceira coisa é, lembre-se, dê valor ao que você tem. É muito clichê, como eu falei lá em cima, mas a gente tem que falar sobre isso. Por quê? Pela vida corrida, pela falta de tempo. Nós não demos valor àquilo que nós já temos. A gente se acostuma muito fácil, a gente se acostuma muito rápido às coisas, né? E alguém em outro lugar do mundo pode sonhar com a vida que você tem hoje. Então aprecie, não espere perder aquilo para você perceber o quanto aquilo faz falta.
Aprecie aquilo que você tem no momento que você tem, né? E a quarta coisa é, lembre-se, comece com o que você tem. Mantenha aquilo que você começou. Começa do jeito que der. Do jeito, com os recursos que você tiver. Como a história do homem, né, que pegava papelão, o catador de papelão, que ele começou. E aí, melhore os seus padrões. Coloque altos padrões para você, mas sem o nível de cobrança, mas o nível de exigência, de excelência mesmo. Sem criar cobranças ou expectativas exageradas. Faça sempre o melhor no momento que você puder, do jeito que você puder, com as ferramentas que você puder. Que a oportunidade vai chegar e aí é um encontro disso. O sucesso vai acontecer conforme você tem motivação, você trabalha, é o encontro disso, as oportunidades vão acontecendo. E o sucesso é questão de tempo, né? Como eu falei em vídeos anteriores, você só vai entender o que aconteceu no meio do caminho do seu objetivo quando você olhar para trás e ligar os pontos. Você nunca vai entender se questionando o porquê ou tentando olhar os pontos lá na frente. Isso é uma percepção que se faz depois que se passa pelos obstáculos, quando liga os pontos e olha para trás. Então perceba, não adianta parar para fazer um processo de gratidão, 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 só falando da boca para fora. Você precisa viver o momento de graça. Viver em estado de graça. E isso é um processo contínuo de energia, de lembrando de várias coisas, de carregando esse potencial energético, apreciando o que você já tem, olhando para as coisas com vida, com vibração, com energia, com aquilo que você puxou para o seu entorno, que você conquistou, que você construiu. Isto é ser grato. Isto é viver em estado de graça, certo? Eu espero que eu tenha ampliado um pouquinho a visão sobre gratidão hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o like, que ajuda muito a passar essa mensagem para outras pessoas. Os likes aqui não é para mim, não é pro projeto em si, não é para minha vaidade, é para divulgar para mais pessoas. Quando você deixa o like aqui, o YouTube entende que ele pode divulgar essa mensagem para mais pessoas, porque faz sentido para você e pode fazer para outras pessoas. Comenta aqui embaixo que também ajuda muito a ele entender que esse conteúdo é importante para mais pessoas saberem. Assim você contribui para o bem-estar das pessoas, para o bem-estar do mundo. Eu tô fazendo a minha parte, você faz a sua e juntos a gente vai construindo um mundo um pouco melhor, um pouco mais leve, tá bom? Obrigada, até o próximo vídeo, tchau, tchau!